Mark Anthony Chesley nasceu em 31 de agosto de 1976, filho de John e Lavinia Chesley. Ele era o caçula da família. Seu irmão Christopher era 13 anos mais velho e sua irmã Christina era 17 anos mais velha. Na época do caso, Mark tinha 7 anos de idade. A família morava em uma pequena cidade chamada Rockingham, no bairro de Rose Court, no centro da cidade, no Reino Unido. Era uma cidade onde todos se conheciam e achavam muito segura. Lembrando que naquela época tudo era bem diferente. As pessoas sempre confiavam umas nas outras e não tinham muitos crimes, e as pessoas não viam perigo em nada. No dia 1º de julho de 1984, Mark estava de férias de meio período de primavera e estava acontecendo a Frank Ayers, uma feira que acontecia 4 vezes por ano em um parque de diversões. Ele adorava essa feira e nesse dia ele jantou o mais rápido possível e saiu de casa por volta das 5h30 para ir até lá. A feira abria às 6 horas da manhã e o parque de diversões também era no centro da cidade onde a família morava. Então, embora ele tivesse apenas 7 anos, os pais não viam problema dele sair sozinho. Mark sempre andou de bicicleta por todo lado e ele conhecia todos os lojistas do centro e também da região. Ele estava tão animado para ir à feira que estava economizando a semana toda. Ele ia até um supermercado chamado Tesco e colocava todos os carrinhos de volta nos lugares e pegava as moedas que as pessoas deixavam neles. Ao sair de casa, Mark diz à sua mãe que estaria de volta por volta das 7h30 e diz para ela não se preocupar. Ela responde que se até às 8 ele não voltasse, ela iria procurar por ele. A feira era muito perto da casa de Mark e ele ia com 2 amigos. Mas eles tinham que se arrumar primeiro, e Mark estava com muita pressa para chegar até lá para brincar, e diz que então eles se encontravam lá. Como eu disse, Mark era conhecido por todo mundo, era um menino cheio de vida que vivia pela cidade andando com sua bicicleta, que era o seu bem mais precioso. Chegando na feira, Mark entra em uma loja de doces e quando ele vai pagar, o atendente estranha por ser uma moeda de 50 centavos. E como ele já o conhecia e já estava acostumado que ele sempre pagava com suas moedinhas de 10, ele questiona. Mark responde que um homem que estava do lado de fora da loja que havia dado aquela moeda para ele comprar doces. Esse mesmo homem também disse a Mark que trabalhava na loja de brinquedos em frente e que depois era para ele ir lá, que ele ia ganhar passes gratuitos para brincar. Mais tarde, muitas pessoas disseram que realmente viram esse homem, que ele era alto, andava curvado e cheirava muito mal. Mark vai direto para os brinquedos e depois disso desaparece. Quando dá o horário que ele tinha que chegar em casa e ele não chega, seus pais acham que ele apenas perdeu a noção do tempo, esqueceu da hora brincando e decidem esperar mais um pouco antes de ir procurar. Quando dá 8 horas, decidem ir até o parque e estão bem tranquilos, pensando que Mark estaria em algum brinquedo e que eles teriam que arrastar ele para casa. Assim que chegam, eles já veem a bicicleta de Mark amarrada na grade ao lado de fora do parque. Eles entram e não conseguem encontrar ele em lugar nenhum. E eles sabem que ele não saiu, porque ele não teria saído sem a sua bicicleta. Eles procuram pelo filho por 1 hora e decidem voltar para casa e ver se ele já não está por lá. E por conta de estar muito animado e distraído com a feira, tem esquecido a bicicleta. Mas, ao chegar em casa, eles percebem que Mark não está lá. Lavinia então liga para a polícia, que por sinal conhece bem porque ela trabalhava lá de faxineira, e diz que seu filho sumiu. Eles falam que vão ficar de olho para ver se descobrem algo e pede para que ela ligue de novo em 1 hora. John, pai de Mark, volta para o parque de diversões e Lavinia liga para a filha Christina, que mora com o marido, e diz o que está acontecendo. Então, o marido de Christina vai para o parque também ajudar a John procurar por Mark. E assim uma intensa busca policial começa, e eles procuram por todo lugar e fazem tudo o que pode. A cidade é pequena e a delegacia tinha passado há pouco tempo por uma greve, então eles estavam em poucos policiais, mas mesmo assim fizeram tudo o que podia. No dia seguinte, a busca continuou, e todos os lagos e rios foram revistados. As casas e também todas da cidade foram ouvidos. O caso de Mark se tornou tão grande que a polícia transformou o sótão de armazenamento em sala, e faziam reuniões na igreja batista que tinha ao lado.
Mas, depois de 6 semanas, tiveram que ir para a cidade vizinha, pois precisavam de um suporte maior. Foram feitas 2 grandes reconstruções do dia do desaparecimento. Mais de 2.500 pistas em potencial foram dadas, mas nada que levasse a Mark. Quando o caso estava perto de completar 1 ano, saiu um apelo de vigilância do crime e chegaram mais de 400 denúncias. 2 delas foram particularmente úteis, que levaram a polícia até um homem chamado Martin. Martin foi preso e até confessou o crime, mas depois de contar mais de 5 versões diferentes da história, a polícia concluiu que na verdade ele não tinha nada a ver com o caso, e que talvez ele só quisesse seus 5 minutos de fama. O rosto de Mark estava em praticamente todos os jornais do país, como o Daily Mail e The Times, e também nos telejornais. Toda essa atenção da mídia trouxe mais algumas dicas muito úteis para o caso, e muitas pessoas se apresentaram dizendo que entre 7 e 8 da noite, um homem foi visto arrastando o menino com a descrição de Mark, para fora da entrada da feira. Muitas pessoas viram isso, mas ninguém fez nada porque pensaram que fosse apenas um pai levando o filho para casa contra a vontade, porque queria continuar brincando. O homem tinha a mesma descrição daquele homem, que cheirava mal e andava curvado, que foi visto trabalhando na feira aquele dia. No dia 8 de junho, foi feita uma reconstrução cheia de detalhes, com o menino da mesma idade e com roupas parecidas com a de Mark. A reconstrução dos últimos movimentos do menino foi feita ao vivo na TV, por toda parte. Com isso, muitas pessoas se lembraram de muita coisa e mais dicas começaram a chegar para a polícia. No final de junho de 1984, o detetive Roger Mullen, que estava liderando a investigação, teve que admitir que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceu. Cada pista que chegava levava até um beco sem saída, e eles estavam desesperados. Até o irmão de Mark, Christopher, foi dado como suspeito, mas ele não tinha absolutamente nada a ver com o caso. A polícia suspeitou até dos pais de Mark, por serem muito mais velhos, e até investigaram para saber se na verdade ele não era filho de Christina ou de Christopher, o que óbvio foi provado que não era. No dia 16 de agosto, um trabalhador da feira foi interrogado em sua casa em Londres, um homem chamado Sidney Cook. Quando perguntado se ele estava na feira naquela noite, ele disse que não e que estava trabalhando em outro local em Londres. E sua chefe, uma mulher chamada Rosie Gray, realmente confirmou isso e deu a ele um álibi. Portanto, ele foi descartado como suspeito, mas seu nome foi mantido em arquivo. Depois disso, a polícia não tinha nada e o caso ficou parado. Até que em outubro de 1989, 5 anos depois, a Polícia Metropolitana começou uma investigação chamada Operação Orquídea, uma investigação sobre o desaparecimento de um menino na década de 80 e de uma série de desaparecimentos de outros meninos que seguiram o padrão e nunca foram encontrados. Mark era um desses meninos, ao lado de Jason Swift, de 14 anos, e Barry Lewis, de 6 anos. Um homem chamado Lee Leslie Bailey foi condenado pelo assassinato de John Swift, de 14 anos. Então, a polícia se concentrou nele. Bailey tinha algum tipo de dificuldade de aprendizado, o que fazia com que parecesse que ele tinha 8 anos de idade. Ele se tornou o centro da investigação depois que seu companheiro, chamado Ian Gape, contou à polícia sobre uma confissão onde ele falava que sabia onde estava o corpo de Mark. E ele desenhou à mão um mapa mostrando o local onde Mark foi morto e escreveu também uma carta sobre o assassinato. Ele se tornou o centro da investigação depois que seu companheiro de cela, chamado Ian Gape, revelou à polícia sobre uma confissão onde ele falava que sabia onde o corpo de Mark estava. Ele desenhou à mão um mapa mostrando o local onde Mark foi morto e também escreveu uma carta sobre o assassinato para o homem que era ninguém menos do que Sidney Cook. Sidney Cook também tinha sido acusado de assassinato de Jason Swift e ele também estava na prisão. Ian Gape se tornou uma peça muito importante na investigação. Ele aparentemente estava com nojo de Bailey e Sidney por seus crimes e trabalhou com a polícia dizendo que por ele esses homens nunca mais andariam soltos na rua novamente. Ian não pediu nada em troca para trabalhar para a polícia e até ficou preso por mais tempo para conseguir mais informações. Até que um certo dia, Ian começa a dividir cela com Sidney Cook e escreve uma carta para a polícia dizendo: "Fui para a cela de Sidney ontem à tarde. Por favor, Deus, nunca mais deixe que esse homem ande pelas ruas.
Novamente, ele fala continuamente sobre relações com crianças. É realmente doentio. Posso dizer que provavelmente há 25 a 30 crianças mortas. Um nome que também se repetia muito na investigação era o de Lenny Smith, que era amante de Bailey, e agora ele tinha sido fortemente implicado no assassinato de Jason Swift. Não havia informações suficientes para realmente prendê-lo por isso. No entanto, a polícia manteve vigilância sobre ele durante a operação, e no fim ele foi preso por atentado ao pudor a 2 crianças. A polícia se referiu a esse grupo de homens como Dirty Dozen. Era uma rede de pedofilia saindo do leste de Londres. Em julho de 1990, Leslie Bailey se apresenta e admite o assassinato de Barry Lewis e é condenado à prisão perpétua. A Operação Orquídea estava investigando os assassinatos de pelo menos 9 meninos, e eles estavam confiantes de que Cook, Smith e Bailey estavam profundamente implicados no assassinato de Mark. No dia 29 de outubro de 1992, Bailey é condenado novamente à prisão perpétua pela confissão da morte de Mark. O promotor deu uma linha do tempo dos eventos, e nessa linha do tempo colocou Smith e Cook como envolvidos, embora esse não fosse o julgamento deles. Leslie Bailey e seu amante Lenny Smith dirigiam para Wokingham naquele dia, porque teria uma festa em uma caravana que era de Cook. Essa caravana estava localizada perto da feira. Essa tal caravana era de pedofilia e de abuso infantil. Ao chegar lá, Smith entrou na feira para encontrar com Cook. Logo depois, os dois voltam, e Cook está arrastando um menino. Esse menino era Mark, que foi atraído para fora porque ele disse que daria um saco de doces para ele. Mark foi forçado a entrar na parte de trás do carro. Bailey dirigia, Smith estava ao lado no banco do passageiro e Cook no banco de trás, segurando Mark para que ele ficasse quieto. Cook deu ao menino um copo de leite misturado com laxante muscular, e ele bebeu metade e disse que tinha um gosto estranho. Depois disso, eles abusam do menino, e em seguida jogam a outra metade do leite direto na garganta dele, e o abuso começa novamente. A festa de Mark, como Bailey chamou todo esse abuso, durou meia hora. E Bailey já sabia que naquele momento o menino já estava morto. Porém, Cook disse que ele estava bem e que o levaria para casa. Todos vão embora dizendo que não lidariam com o corpo, e quem fica com o Mark é Cook. Bailey alegou que não sabia onde Cook enterrou o corpo. Cook indicou que sabe onde o corpo está enterrado, mas se recusa a dizer à polícia ou à família do menino a localização exata. Após a confissão de Bailey do assassinato, a polícia desenterrou o campo de The Moors em Everton's Lane, em março de 1991, mas não encontrou nada. Em maio de 98, a polícia recusou interrogar Cook em relação ao assassinato de Chilsley e também se recusou a desenterrar o campo de golfe próximo para procurar seus restos mortais. Em 2012, descobriu-se que um fragmento de um crânio humano foi descoberto perto de Everton's Lane, mas não era o corpo do menino. O corpo de Chilsley nunca foi encontrado e o assassinato está entre os crimes mais notórios de Wokingham. A polícia inicialmente pensou que seu corpo estava enterrado dentro de uma milha de Wellington Road, em Wokingham, o local da feira de onde ele foi sequestrado, mas agora eles acreditam que seu corpo está enterrado em alguma cova rasa em terras agrícolas abandonadas. Em 2019, a família Chilsley fez um último apelo implorando para que Cook acabasse com o tormento de 35 anos da família e revelasse à polícia o paradeiro do corpo antes que ele levasse o segredo para o túmulo. Leslie Bailey foi o único que admitiu o assassinato, foi o único que confessou e foi o único que foi condenado por isso. Sidney Cook e Lena Smith nunca confessaram e negam até hoje a participação no caso de Mark Chilsley. Sidney Cook permanece preso até hoje, cumprindo 2 prisões perpétuas. Leslie Bailey foi assassinado por estrangulamento com uma ligadura na prisão. A morte foi bem recebida pelos pais do menino. O Sr. Chilsley disse que gostaria de apertar a mão do assassino, enquanto a Sra. Chilsley abriu uma garrafa de vinho para comemorar. Mais tarde, descobriu-se que Bailey havia sido assassinado por outros 2 presos. Lena Smith nunca admitiu ter desempenhado qualquer papel no assassinato de Chilsley, portanto, nenhuma acusação foi feita contra ele.
E ele morreu de AIDS em uma unidade secreta da prisão de Nottingham, em 2006. Mais uma vez, a senhora Tilsley respondeu comemorando a notícia. Logo após o desaparecimento do menino, um memorial público de um banco Corjade foi erguido exatamente no local onde ele foi visto saindo da feira pelo público naquele dia. Uma placa de identificação foi colocada no topo do banco que diz, em memória de Mark Tilsley. Quando a senhora Tilsley morreu em 2011, uma segunda placa com o nome dela foi colocada também no banco. E assim eu termino mais um caso para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e deixem também sugestões para os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo caso.